Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reunião de instruções sobre o trabalho de templo e história da família para a liderança. Esta reunião global histórica está sendo realizada em todo o mundo em mais de 180 países. Ela será transmitida em 10 idiomas e será traduzida em muitos idiomas adicionais, sob a direção das presidências de área locais. Começaremos com uma oração de abertura. Pai Celestial, agradecemos por esse dia, por a oportunidade de nós termos aprendido tanto e estarmos buscando mais conhecimento, pela história da família, que une gerações, por nós conhecermos mais sobre nossos antepassados por causa disso, pela oportunidade de nós fazermos ordenanças por eles no templo e por todas essas bênçãos que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa abençoar a todos que participarem do treinamento, que eles possam ter sua mente e seu coração aberto para que possam entender e aplicar o que aprenderem. Que nós possamos amar mais uns aos outros, que o Senhor possa abençoar toda a terra, que tenhamos um excelente ano. E essa oração nós deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso tema para essa reunião vem do presidente Russell M. Nelson. Na Conferência Geral de abril de 2020, ele nos deu esta promessa eterna. Prometo que, ao participarem mais plenamente do trabalho do templo e da história da família, vocês vão ampliar e melhorar sua capacidade de ouvi-lo. Pensem apenas por um minuto no que acabamos de ouvir juntos. É uma promessa de um profeta do Senhor, de que se aumentarmos o nosso foco no trabalho do templo e de história da família, aumentaremos a nossa capacidade de realmente ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Falando sobre nossa necessidade de ouvi-lo, o presidente Nelson ensinou: Vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. É claramente importante aprender a ouvi-lo. Também é óbvio que há uma ligação entre o templo e a reunião de nossos antepassados e nossa capacidade de ouvi-lo. Esse importante trabalho, o trabalho de salvação e exaltação, segue avante de maneira extraordinária. Assistam comigo enquanto aprendemos com outras pessoas neste vídeo curto. Me llamo Rocío Gutiérrez. 서강원 영예입니다. Hi, I am Avery Anna Peterson. Hola, mi nombre es Juana Elwin. I am Len Merrill. Mi nombre es María José Ramírez. I'm Arlene Viricini Toledo of Mangaldan, Pangasinan, from the country of smiles, the Philippines. I live in Beirut, Lebanon. Soy de Guatemala y vivo en Mesa, Arizona. I'm from San Diego, California. I live in Beirut, Lebanon. I learn to hear him every time I strive to keep myself on the covenant path. And I was 13 years old when I started to look for my ancestors. And I will spend hours and hours looking for names at the Family History Center in Santiago. A medida que trabajo en historia familiar y participo de las ordenanzas del templo, puedo oír los susurros del Espíritu testificándome que esto es verdad. Even just going and sitting in the temple parking lot, I can hear him and just feel peace and comfort, and I think that's him. Para mí la historia familiar es muy importante porque me hace feliz. Using my time in family history and temple work has improved my ability to hear the Savior by connecting me with my ancestors and leading me to hear an answer that I needed in my life. My ability to hear him has broadened as I have written down things I have learned about ancestors. It reminds me that I can do hard things because my family members in the past have also done hard things. Indexing, reviewing, and searching family names on Family Search and interviewing family relatives have always brought happiness, love, peace, and faith in my life. As I searched for my ancestors, I felt their presence. I felt peace and joy. La obra del templo y la historia familiar realmente te acerca y te permite escuchar
los susurros del Espíritu y sobre todo saber que el Salvador está contigo y que te puede guiar y te puede consolar. I've had the Spirit wake me up in the middle of the night with words running through my head. They were obviously Him speaking to me, and I know that this is because of my desire to work on my family history and the craving that I have for the quiet in my life. Las experiencias más sagradas que he tenido en mi vida se relacionan con la obra del templo y de la historia familiar. Una bendición para mí en mi búsqueda de respuestas y ha mejorado mi habilidad de arrepentirme y de escuchar la voz del Señor. I gained a testimony of family history that, really just brought the Spirit more into my life. I felt like I was more finely tuned to the Holy Ghost. I feel like I am so strongly enabled to hear Him. I know that He is there guiding me. I know that my ancestors are there guiding me. And I know that we're all working together to find the pieces of the puzzle as I prepare for being temple worthy next year. And I can have my family together forever. And family history allows me to continue that connection when they have moved on, especially those who have not heard or had the opportunity to embrace the Savior's love. He has a great plan for each one of us. Historia familiar es la manera que nuestro Padre Celestial nos ha dado para ayudar a rescatar a nuestros antepasados. Y la expiación nos da la oportunidad de poder llegar a ser familias eternas. Sé que todas estas cosas solamente las podemos alcanzar haciendo convenios sagrados en el templo. Y era increíble la sensación cuando encontrábamos a un hombre de nuestra familia, cuando encontraba a un antepasado mío. I realized that the Lord speaks to us in so many ways, and that was such a wonderful experience for me. Vocês foram convidados a participar dessa instrução de liderança, porque vocês e eu, cada um de nós, estamos totalmente envolvidos no trabalho de salvação e exaltação, que inclui, como uma das 4 responsabilidades divinamente atribuídas, unir as famílias para a eternidade. Nossa esperança é que vocês saiam desta reunião com 1 ou 2 impressões sobre como podem, como Jacó ensinou no livro de Mórmon, magnificar melhor o seu ofício para o Senhor. Essas impressões não têm muito a ver com o que é dito, mas com o que é ouvido por meio dos serenos sussurros do Espírito. Se ouvirem essa voz mansa e delicada, o Espírito ensinará todas as coisas que são pertinentes a vocês. Eu sei que o Senhor está ansioso para compartilhar luz e conhecimento conosco, à medida que nos esforçamos para levar efeito à salvação e exaltação dos filhos de Deus. Agradecemos por sua fé e sua dedicação neste grande trabalho. Presto testemunho de que Deus é de fato nosso Pai Celestial. Somos seus filhos. Jesus Cristo é seu Filho unigênito na carne, nosso Salvador e Redentor. Esta é a Igreja de Jesus Cristo, sua Igreja. Este é seu grande trabalho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Saudações a todos vocês em nosso painel de jovens. Sou o Elder Kevin Hamilton, do 70, e atualmente sirvo como diretor executivo do Departamento de História da Família. Estamos honrados em ter conosco hoje o Elder David A. Bednar, membro do Quórum dos 12 Apóstolos e atualmente presidente do Conselho Executivo de Templo e História da Família. Elder Bednar, hoje você e eu estamos unidos por meio da tecnologia para um painel de jovens em todo o mundo. Você e eu estamos em Salt Lake City, Utah. Mas os outros participantes estão na Guatemala, no Brasil, na França, na Alemanha, no Japão e nas Filipinas, e falam francês, alemão, espanhol, português e inglês. Que eu saiba, isso nunca foi feito antes. Então, tenham paciência conosco enquanto tentamos algo novo. Esses jovens foram reunidos neste painel de debate para aprender com você e para compartilhar seus pensamentos e experiências sobre como o trabalho do templo e de história da família tem ajudado a ouvir a voz do Senhor. Elder Bednar? O presidente Nelson fez uma promessa memorável sobre ouvir o Senhor, que à medida que nos dedicamos ao trabalho de história da família, o Senhor nos promete uma capacidade maior e mais eficaz de ouvi-lo.
O que vocês têm aprendido sobre ouvir o Senhor enquanto se dedicam a fazer o trabalho de história da família? Harry, por favor. Eu pude aprender que há várias formas de a gente ouvir o Senhor. Às vezes a gente pensa que é só por meio de revelações e tal, algo muito grandioso, mas não, a gente pode ouvir o Senhor por meio de coisas mais simples também. Às vezes uma pessoa prestando um testemunho, às vezes por meio de conferência geral, discursos da conferência geral, e algo que eu acho muito bom também, muito interessante, é que nós podemos receber revelação e perceber o amor do Senhor por nós, até por meio de sonhos. Harry, você fez uma observação extremamente importante. Muitos membros da igreja acham que precisam perceber quando estão recebendo uma revelação. Ou seja, tenho que receber uma revelação e preciso saber, naquele momento, que estou recebendo uma revelação. E nem sempre é assim. Pensem quando foi ordenado a Nefe que voltasse a Jerusalém para obter as placas de latão. Ele disse que foi sem saber de antemão as coisas que deveria fazer. Ou seja, ele estava apenas fazendo o que sabia que deveria fazer. E ao se dirigir a Jerusalém, foi orientado e inspirado. Mas naquele momento, ele não reconheceu nem soube de que fato aquilo estava acontecendo. Então, às vezes, achamos que temos que nos equipar e nos preparar para receber revelação. Se estivermos vivendo o Evangelho e guardando os mandamentos, estamos vivendo em revelação. Não é um evento para o qual temos que ficar de prontidão, mas deveria ser uma parte muito natural de nossa vida o tempo todo. Harry, você fez um excelente comentário. Obrigado. Então, quando ouvi o convite do presidente Nelson, fui inspirada a diminuir as distrações ao meu redor, como desligar as notificações que recebo das mídias sociais e ter mais tempo para me comunicar com meu Pai Celestial e Jesus Cristo, e participar do trabalho de salvação. Tentei ajudar minhas amigas das moças na igreja e reservar mais tempo para estudar as Escrituras. E isso realmente tem me ajudado a ouvir o Senhor. Então, não foi apenas parar de usar as mídias sociais, mas usar esse tempo para fazer coisas que achou serem mais importantes ou melhores a fazer. Simon, por favor. Assim como você diz, quando fui chamado para o trabalho de história da família, eu não entendia a importância dele, nem a relação que ele tinha com a igreja e os ensinamentos do Evangelho. Mas enquanto ajudava os membros e fazia minhas próprias ordenanças no templo, usando meus próprios cartões, nunca senti tanto o Espírito. Senti muito amor. E graças ao trabalho de templo e de história da família, pude compreender muitas coisas e entender que, ao fazer o trabalho por meus antepassados, entendo melhor a importância que Deus dá a nós e o amor que tem por todos nós. E por nos dar a oportunidade de ser membros da igreja e poder participar de seu plano e ser capazes de voltar à presença dele. E para mim é muito amor que Deus nos dá. E é isso. O que você vai fazer para se lembrar dessas coisas que aprendeu? Às vezes, adolescentes na sua idade vão se distrair e se desviar para outros tipos de interesses. O que você fará para que se lembre do que aprendeu, daquele sentimento de amor, do poder do Espírito?
Escreverei no meu diário para que quando eu ler novamente, eu saiba o que senti e que aquilo que senti era importante. Simon, são respostas extraordinárias. Quero recomendar outra coisa. Fé no Senhor Jesus Cristo é um princípio de ação e de poder. Primeiro, agimos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, somos abençoados com o poder de seu Espírito. Então, é necessário mais do que apenas se ajoelhar e orar. Depois de orarmos, temos que nos levantar e colocar em prática. Então, quanto à preparação de nomes, quando os templos estiverem com funcionamento menos limitado, poderemos levar os nomes para lá, mas realizar o trabalho é uma expressão de fé. É assim que construímos a fé, fazendo as coisas que o Salvador nos ensinou. Zoe, por favor. Fizemos árvores genealógicas para mostrar nossos antepassados. Colamos fotos deles nas árvores e colamos em nossa parede. Então, um amigo veio nos visitar. Ele olhou para elas e ficou surpreso, perguntando que árvores eram aquelas. Falei para ele que era a nossa árvore genealógica, com os nossos antepassados, meu avô e minha avó, meus bisavós e meus tataravós. Uau, não faço ideia de como fazer isso, disse ele. Como você conseguiu tudo isso? Expliquei para ele sobre a árvore e sobre o programa de história da família em nossa igreja. Talvez possamos ajudá-lo a conhecer melhor seus antepassados. Zoe, suponho que seu amigo não era um membro da igreja. Estou certo? Sim. Bem, você destacou algo que a maioria dos membros quase nunca percebe, isto é, que o trabalho de história da família e o trabalho missionário são o mesmo. O espírito de Elias repousa sobre as pessoas à medida que aumentam o interesse por seus antepassados. E o que você fez foi apresentar o Evangelho ao seu amigo de maneira muito natural e normal, simplesmente compartilhando porque fazemos o trabalho de história da família. Harry? Então, algo que eu acho bem interessante é que é o que foi falado, né? Que a história da família e o trabalho missionário andam juntos, né? E é algo que eu tento sempre colocar na minha vida, de estar me preparando desde já. Ainda sou novo, ainda faltam 3 anos para ir para a missão, mas estar me preparando desde já, por meio de aprender a fazer a história da família, aprender a gerar cartões, ajudar pessoas a gerar cartões para fazer as ordenanças pelos antepassados, e com isso conseguir trabalhar na missão usando a história da família. Então, chegar na missão e conseguir trabalhar inteligentemente por meio da história da família, ajudando não só os membros, mas até as pessoas que não são membros da igreja, a sentirem como é bom a gente fazer a história da família, sentirem a luz de Cristo, né? Sentirem o Espírito Santo tocando o coração delas e mostrando que esse é um trabalho maravilhoso. E assim poder converter novas pessoas, além de poder ajudar quem já é membro e às vezes tem dificuldade, ou às vezes nem entende muito sobre a história da família. Harry, talvez precisemos fazer uma exceção para você e ver se conseguimos enviá-lo ao campo missionário agora, considerando o seu entendimento da conexão entre o trabalho missionário e o trabalho de história da família. O trabalho é um só, Henry. Lembre-se disso quando você for um missionário, ok? Gabriel, please. Ok, gosto de comparar isso com a coligação de Israel, porque, como já foi dito, esse trabalho não é apenas por aqueles que já faleceram, mas também pelos vivos. Podemos trabalhar em ambos os lados do véu, e, em minha opinião, é algo que precisa ser feito com amor. É quando temos alguém que queremos ensinar, por exemplo, precisamos ensinar-lhes com amor. Quando alguém vem à igreja, por exemplo, precisamos conversar com elas e nos tornarmos seus amigos, certo?
Então, é quase o mesmo com a história da família. É uma conexão com pessoas que já faleceram. E também é como uma amizade. Por isso, na minha opinião, isso é a coligação de Israel. A coligação de Israel em ambos os lados do véu. Existe uma conexão muito interessante e não sei muito bem como funciona. Mas claramente, nossos antepassados, no mundo espiritual, têm um forte interesse em que o Evangelho seja ensinado aos seus descendentes pelos membros da igreja e missionários, porque esses descendentes vivos portam a chave para abrir a porta para as ordenanças de salvação para os que estão no mundo espiritual recebendo a mensagem do Evangelho. Gabriel, você está certo ao enfatizar que isso é a coligação de Israel em ambos os lados do véu, o trabalho missionário de história da família. Excelente observação. Hanai, por favor. O propósito do trabalho missionário é convidar as pessoas a virem a Deus. E isso é algo que fazemos para que aqueles que são membros e aqueles que não são membros da igreja saibam mais sobre Deus. E esse convite representa a essência do trabalho missionário. Ao realizar o batismo e outras ordenanças pelos mortos, isso vai aproximá-los de Cristo. E eu acho isso muito importante, porque fortalece a nossa conexão com eles. Você acabou de resumir o que o presidente Nelson ensinou a todos nós. Sempre que fazemos algo que ajuda alguém a se preparar para receber uma ordenança e a progredir no caminho do convênio, estamos ajudando na coligação de Israel. Excelente observação. Vamos fazer esta pergunta a todos. Há algum exemplo de experiência que vocês passaram ao ajudar outras pessoas a fazer o trabalho de história da família? Talvez familiares ou pessoas de uma classe ou quórum na igreja? Harry, você levantou a mão para falar sobre uma experiência ao ajudar o próximo. Nas últimas conferências gerais, quando a gente tinha a oportunidade de ir para a estaca assistir, todo mundo se juntar e assistir, todos os jovens tinham a oportunidade de, nos intervalos, ajudar as pessoas que estavam lá. Então, às vezes, as pessoas ficavam, ou por ser difícil para voltar para casa, no intervalo, alguma coisa assim, e os jovens tinham a oportunidade de pegar alguns computadores ou levar algumas pessoas para o CHF, e lá a gente principalmente ajudava as pessoas a imprimir cartões de ordenança para já quarta-feira já ir no templo, que é onde era a nossa caravana. Quarta-feira era a nossa caravana. E aí a gente já ajudava eles a imprimir, lá mesmo na igreja, a gente já imprimia um cartão e ajudava eles a realizar as ordenanças. Mas também a gente conseguia ajudar de várias outras formas, a completar as 4 gerações e a colocar uma lembrança, a fazer essas coisinhas que são simples, mas que às vezes as pessoas nem sabem como faz. E isso era muito bom, porque via todos os jovens se reunindo, cada um com um celular, um tablet, um computador, e a gente conseguia ajudar muita pessoa que estava lá, e a gente sempre sentia o Espírito Santo. Então, além de a gente estar ajudando as pessoas, a gente se ajudava, porque a gente ficava com o Espírito Santo e a gente ficava mais preparado para quando voltar a conferência, depois que acabar esse intervalo, quando a gente começar a ouvir os discursos de novo, a gente conseguia aprender mais por estar com o Espírito Santo ali, por estar preparado. Harry, como essa atividade era organizada? Então, a gente não organizava muito bem, a gente pegava ali os jovens que estavam, então, às vezes tinha eu, meu irmão, às vezes era só eu e meu irmão que estavam ali, mas às vezes tinha mais jovens, amigos nossos mesmo, que estavam ali, e aí a gente pegava e organizava, pegava o tablet que a gente tinha, às vezes a gente pegava só o celular mesmo, e aí a gente ia vendo as pessoas que estavam no banco ali sentadas, a gente ia perguntar para elas, a gente pode ajudar vocês a imprimir um cartão, ou às vezes a gente perguntava se ela já tinha feito alguma ordenança no ano,
já tinha levado um cartão, um nome próprio para fazer ordenança no templo, e as pessoas sempre aceitavam, né? Ver os jovens ali é difícil de negar, né? Então as pessoas sempre aceitavam, e aí ali rapidão, coisa de 5 minutos, a gente conseguia imprimir um cartão para elas, e aí elas podiam fazer ordenanças com um nome próprio no templo. Henry, deixe-me ver se entendi. Era algo que acontecia naturalmente. Os jovens traziam seus aparelhos e se ofereciam para ajudar pessoas que precisavam de apoio com seu trabalho de história da família. Entendi corretamente? Exato. Charmaine, nós entendemos que durante a pandemia você esteve juntando fotos e recordações da família, digitalizando e tendo bastante trabalho. Você se importaria em compartilhar conosco o que você tem feito e nos ajudar a entender melhor? Tento juntar nossas fotos da família e inseri-las na minha conta do Family Search. Depois, tento escrever alguns detalhes sobre aquela foto, bem como sua história. Os jovens da ala planejaram uma atividade para ajudar membros mais velhos a fazer o mesmo. Então, reservamos uma lan house, porque alguns membros da ala não tinham acesso à internet. Dessa forma, tentamos ajudá-los a montar suas árvores genealógicas e inserir suas fotos no Family Search. É isso. Há um ponto em comum nestas duas últimas experiências, Elder Hamilton, que é o poder de uma pessoa para começar algo. Outro ponto em comum que ouvi, Elder Bednar, é que os jovens não precisam esperar os adultos lhes falarem o que fazer. Eles conseguem liderar, eles fazem isso e são perfeitamente capazes de organizar e envolver outras pessoas. E eles fazem as coisas acontecerem. É incrível. Somos gratos por todos vocês, jovens, e por seu desejo de fazer isso hoje. E não só estive em seu lar, como vocês estiveram em meu escritório, em meu lar, onde passo muito do meu tempo. Foi maravilhoso conhecer todos vocês e passar esse tempo juntos conversando sobre coisas tão importantes. Para encerrar, eu gostaria de dizer, eu estou maravilhado com o poder da juventude da igreja e sua habilidade de ver de forma tão clara o que precisa ser feito, bem como o seu desejo de avançar com fé e fazê-lo da melhor forma possível. E tenho sentido o poder do Espírito do Senhor à medida que eles se dedicam, e eu também diria que eles sentiram o poder do Espírito do Senhor ao se envolverem no trabalho de templo e história da família. Agora, quero compartilhar com vocês aquilo que, para mim, é de grande valor. Meu firme testemunho. Que o Senhor Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor, e Ele vive. Como apóstolo de Jesus Cristo, testifico que Ele ressuscitou. Ele é real, e Ele vive. Testifico que Deus, o Pai Eterno, é nosso Pai, que seu Filho unigênito veio à Terra para oferecer o sacrifício expiatório. Testifico que isso é verdade, e se honrarmos nossas ordenanças e nossos convênios, então a expiação do Salvador nos abençoará diariamente, de modo simples e memorável. Oro para que cada um de vocês, ao se dedicarem a este trabalho, tenham confiança crescente de que nunca estarão sós e que sempre terão a ajuda dele. E que seu amor por vocês é infinito e eterno. Expresso minha gratidão a vocês, presto testemunho, e o faço no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, olá, irmãos e irmãs. De minha casa para a sua casa. Estamos aqui de novo.
fazendo as coisas de um jeito um pouco diferente. Ainda assim, boa parte delas continuam do mesmo jeito. E essa mensagem maravilhosa que acabamos de receber desses jovens da igreja, membros da nova geração. Gostaríamos de agradecer ao Elder Bednar e Elder Hamilton por conduzirem essa conversa e estamos profundamente impressionados com esses jovens que demonstraram como podemos ouvir o Senhor por meio do trabalho de templo e história da família. Aumentamos a nossa habilidade de ouvir o Senhor. E existem inúmeras experiências e histórias que descrevem como a história da família é um processo revelador, tanto para jovens como para os adultos. Por isso, ao orarmos por aqueles que estão no outro lado do véu, o Espírito nos guiará. Bem, temos exemplos disso em nossa família. A foto atrás de mim, à esquerda, é uma imagem de uma tia-avó, cujo testemunho do livro de Mormon tem inspirado gerações de sua posteridade. No último Natal, Lisa deu de presente uma cópia emoldurada dessa foto para cada uma de nossas netas, que tem entre 2 e 11 anos. Ficamos maravilhados em como nossas netas se conectaram a ela e como seus atributos e testemunho do livro de Mormon afetaram o desejo delas de incutir esses atributos e de estarem mais familiarizadas com o livro de Mormon. Bem, temos pedido às pessoas em todo o mundo que compartilhem seus exemplos e histórias pessoais de como o trabalho de templo e história da família aumenta a sua capacidade de ouvir o Senhor. E não é um número pequeno de pessoas. Estivemos em 18 países, 11 idiomas diferentes e muitas entrevistas ao redor do mundo, com pessoas em sua própria língua. Por isso, por favor, ao assistir o vídeo, considere as oportunidades em sua vida e na vida de sua família, que farão as janelas dos céus se abrirem e derramarem bênçãos sobre vocês. As promessas foram feitas por nosso amoroso profeta. Fiquem atentos a quais sentimentos terão ao assistirem a estes trechos. Ok, eu tenho pergunta para você e qualquer pessoa na família pode responder. Como o trabalho de templo e de história da família abençoou você e sua família? Bom, eu percebi com o trabalho de história da família que ele acabou mudando o ambiente aqui de casa, né? Trouxe um ambiente melhor aqui para casa. Nosso lar se tornou um pedacinho do céu, né? Eu pude ficar mais perto da minha mãe enquanto fazia as indexações e pedir a ajuda dela, né? Quando eu não entendia o nome. E até pedir para os meus avós, né? Que sabiam mais que eu. Então, com o trabalho de história da família, eu pude sentir que nosso lar virou um pedacinho do céu, né? Pude trazer mais um ambiente melhor. Interessante como o Senhor pode nos abençoar ainda com esses problemas do mundo. Ok, eu tenho pergunta. O que vocês aprenderam? O que você aprendeu sobre antepassados ao fazer o trabalho de história da família? E como isso lhe ajudou a se aproximar do Senhor? Eu vejo o quanto esse trabalho que nós temos que fazer é importante, porque eu vejo que as pessoas estão do outro lado ansiosos. E eu vejo o amor de Deus. Deus ama todos os seus filhos. E Ele deseja que todos tenham a mesma bênção, mesmo aquelas pessoas que partiram. Então, eu sinto o amor de Deus e o quanto a gente tem sido abençoado, né? Meu avô, quantas vezes eu vi meu avô indo lá no CHF, e hoje não. Hoje a gente faz o trabalho aqui dentro do meu lar, né? No meu computador, e não antes de ser aquelas máquinas enormes. Eu me lembro de quando eu era pequena passar e ver meu avô a tarde toda lá no domingo no CHF. E eu vejo hoje, né, o quanto o Senhor tem abençoado nós. E que hoje nós podemos fazer isso aqui no nosso lar e sentir que o Senhor tem dado. Quantas vezes, né, eu estava fazendo ali e
E toda vez que a gente vai começar, eu sempre falei para o Cauã, vamos começar com uma oração, para que a gente faça o trabalho da maneira correta, porque a gente vê que tem muito trabalho a ser feito. Acho que eu penso também que o nosso testemunho do plano de salvação, ele aumentou, porque a Rosângela sempre compartilha, ou fazendo história da família, ou indexação, algumas características daquela pessoa, daquela família, e coisas incomuns, como nós. E o sentimento é esse, que eles estão tão vivos quanto nós também. Como você fica mais próximo ao Senhor quando está fazendo a história da família? Como isso aumenta em sua vida? Bom, algo que me deu bastante foi que em uma entrevista que eu tive com o bispo, ele me fez uma pergunta que era assim: se o templo abrisse amanhã, você estaria digno para estar nele, né? E assim, isso me ajudou durante toda a pandemia, né? Toda essa quarentena que teve. Porque todo dia eu pensava, eu vou estar apto a entrar no templo, né? E isso foi algo também que me ajudou até na história da família. Porque, assim, antes, quando você vai lá para se batizar com os nomes que já vem lá, é algo bom, mas não é tão individual, né? Mas quando você leva seus próprios nomes lá, isso se torna algo mais específico para você, né? Se torna mais algo individual. Então, com essa pergunta, eu pude me fortalecer muito mais, né? O que você sentiu quando encontrou um membro da sua família pela primeira vez, fazendo a história da família? Como você sentiu? Eu acho que, assim, o sentimento é que ele está tão vivo quanto nós, e que ele só está esquecido se eu não fizer a história da família, né? Porque, assim, nossa família da igreja é um bom tempo, e muitos meus irmãos e meus pais, os pais da Rosângela, eles fizeram, e às vezes, já está feito, mas nós sentimos, tem muito mais trabalho a ser feito. E quando a gente encontra uma pessoa, e hoje é tão fácil, né, pelo aplicativo, pelas ordenanças prontas também, a gente às vezes até recebe por e-mail falando, você agora você tem um antepassado, é só você imprimir e levar lá para o templo. Então, assim, é uma lembrança pessoal do meu dever de ir para o templo e faz me perguntar também, eu estou pronto para ir agora lá no templo e levar esse nome? Então, assim, é uma lembrança que traz uma responsabilidade e traz um testemunho maior para mim do plano de salvação. E imagina a alegria deles que eles ficam, né, quando a gente leva os nomes deles para o templo. Imagina como eles estão tão gratos. Então, em sua família, vocês contaram que vocês podiam ouvir a voz do Senhor fazendo o trabalho do templo e da história da família. Mas tem a história que vocês gostariam de compartilhar? Como aumentou sua capacidade de ouvir a voz do Senhor? Nós moramos aqui com a minha mãe, e ela mora lá no fundo, né? E assim, tem sido muito bom viver com ela, porque ela conta muitas histórias de antigamente. Que coisa! Sim, ela completou 52 anos que ela foi batizada na igreja. E assim, é muito bom quando nós estamos fazendo a história da família ou nós estamos reunidos, porque ela começa a contar experiências. Minha mãe teve 6 filhos, 6 meninos ela teve. Eu sou o sexto, o filho caçula dos 6 meninos, né? E nós não sabíamos, mas minha mãe falou que ela foi presidente da Sociedade Socorro durante 5 vezes. E assim, não entrava bem, como que a senhora foi com 6 filhos? E meu pai também foi presidente de estaca, foi bispo, e muitas vezes ela ia para a igreja sozinha, com os 6 meninos, com poucos recursos e algumas dificuldades, né? E ela, contando um pouco sobre ele, eu tenho poucas lembranças de meu pai que já faleceu. E ela contando essas histórias da família, isso fortalece nosso testemunho e o nosso desejo de ouvir o Senhor, o que Ele tem preparado para nós hoje. Porque
o que eles passaram naquela época foi importante para eles. E eles tiveram as experiências deles. E hoje pode ser que a dificuldade é outra dificuldade. Mas da mesma forma nós precisamos ouvir o Senhor. Então, a história da família é legal, buscando nomes e tudo, mas também aproveitando. Minha mãe tem 80 anos? Tem 80 anos. E nós aproveitamos esses momentos para sugar a experiência dela. Quando eu vou no Jardim do Templo, quando eu vou visitar minha avó, eu sinto que o Espírito está lá com a gente, porque mesmo não entrando, eu sinto que ele está lá com a gente. Eu queria comentar que mesmo que eu não possa entrar no templo, posso fazer as coisas ordenanças que estão lá, mas eu posso ficar digno de entrar lá. E quando chegar a minha vez, eu possa entrar dentro do templo digno. E mesmo sem entrar, eu já sinto o Espírito e eu sei que lá é a casa do Senhor. E quando eu entro lá, eu sinto uma paz imensa. Amamos vocês muito, muito amor. Vocês são maravilhas. E deixamos nosso amor com vocês e a gratidão que vocês podiam compartilhar sentimentos do coração. Muito obrigada. Ok, irmã, como indo ao templo e fazendo outras partes da história da família, tem ajudado você a ouvir a voz do Senhor? É interessante essa pergunta, porque no começo do ano, eu fui chamada como conselheira da Sociedade Socorro, responsável pela história da família. E eu fiquei bem preocupada de poder ter meu próprio testemunho sobre esse trabalho. E eu confesso que antes, o testemunho das pessoas já me fortaleciam e eu via muitas histórias muito bonitas das outras pessoas. Mas, para mim, eu não tinha isso pessoalmente, né? Enfim, só que quando eu fui chamada, eu precisava ter isso na minha vida de fato, né? E aí, eu achava bem difícil fazer a genealogia, porque a parte da indexação, eu tinha dificuldade de entender a letra, né? Então, assim, minha maior dificuldade de fazer é essa. E aí, eu precisava vencer isso. E aí, ouvindo alguns testemunhos de outros irmãos que já tinham mais facilidade, eles falaram que esse trabalho não é um trabalho que você senta no computador e vai e faz. Você precisa orar antes, você precisa pedir a orientação do Senhor para poder conseguir, né? Então, eu fiquei pensando, puxa vida, eu acho que eu preciso fazer isso. Eu acho que eu preciso orar para pedir uma experiência para a minha própria vida e poder compartilhar com as irmãs. E assim ser mais fácil de poder incentivá-las a fazer o mesmo, né? E foi o que eu fiz. Eu pedi ao Pai Celestial para que eu pudesse sentir alegria na hora que eu estivesse fazendo o trabalho no aplicativo. E aí, quando eu comecei a me esforçar, eu conversei com meu irmão, falei das minhas dificuldades. E aí ele começou a conversar sobre como foi com ele. E depois que eu fiz oração, teve um dia que eu me senti tão feliz de estar fazendo tudo aquilo, e eu não queria parar, porque eu estava conseguindo entender o que estava escrito, né? E foi interessante, porque em alguns momentos tive dificuldade de ver algumas palavras, alguns nomes, e aí eu botei no grupo do História da Família lá da nossa estaca, perguntando ajuda às pessoas de lá, e eles todos estavam me ajudando. E aí a gente conseguiu desvendar juntos, e foi muito bom para mim. E sempre que eu tenho alguma dúvida, eu peço a Isadora e a Flávia, que também gostam de fazer esse trabalho, e eles me ajudam bastante. E uma parte da história que eu mais gosto é escrever a minha própria história, né? Então, eu sei que tem aquela parte da recordação, porque essa história tem um domínio, então é mais fácil eu começar, né, fazendo a minha parte, gravar áudios sobre minha vida, colocar fotos, e isso que é o que me deixa mais feliz de fazer. Então, tudo isso faz me aproximar do Pai Celestial, porque sem a ajuda dele eu não ia poder
sentir alegria com esse trabalho. Interessante. Well, foi maravilha estar com vocês. Now, há mais uma coisa que você gostaria de compartilhar com todos sobre o trabalho do templo, ou a história da família? Qualquer coisa vocês gostariam de compartilhar? Eu acho legal, no templo de Fortaleza, pelo menos, antes de você entrar na recepção, tem como se fosse uma antessala, que é meio que uma salinha antes de entrar na recepção, né, do templo. E é muito legal saber, é a sensação que a gente tem quando a gente entra no templo, né? Essa salinha me dá uma sensação de como se eu estivesse me desintoxicando de todas as coisas do mundo, todas as minhas preocupações, minhas dúvidas, tudo assim, parece que eu tô em outro mundo mesmo. E eu lembro que a gente foi na dedicação do templo de Fortaleza e tava só a nossa família e nossos avós, né, que a gente estava visitando o templo e tal, antes de ser dedicado. E eu tive a oportunidade de ficar sozinha na sala do... Eu tava dando um passeio pelo templo e eu entrei na sala e me ver, assim, infinitamente de um lado para o outro. E eu me senti tão, assim, fora da terra nesse momento. Foi um momento muito, muito especial para mim, que eu nunca vou esquecer. E tenho certeza que o templo é um lugar muito, muito inspirado pelo Senhor. Mas o Senhor me confortou e eu pude sentir um espírito que só o templo pode trazer para a gente. E lá tem várias escrituras distribuídas e eu abri uma escritura que me chamou muita atenção, que acho que era em Doutrinas e Convênios, 79, alguma coisa assim, que hoje é minha escritura favorita, que fala que a gente não consegue entender por que algumas coisas acontecem com a gente, mas o Senhor sabe das coisas que acontecem e Ele sempre está no comando de tudo. Então, eu sou muito grata pelo templo e pelas experiências que eu pude passar lá. E eu sei que o Senhor, Ele está lá, Ele está nos templos dEle porque é a casa dEle. Então, acho que a gente tem que sempre rever nossas ações e saber que a gente vai entrar num lugar que o Senhor, Ele está lá. O seu Espírito está lá. E a gente tem que realmente estar digno de entrar e desfrutar dessa bênção que é ter um templo. Obrigada pelo seu testemunho. Realmente eu podia sentir tantas milhas e quilômetros, mas eu podia sentir pela internet seu testemunho. E obrigada, o Espírito foi bem forte. Realmente, nossa capacidade para ouvir a voz do Senhor vai continuar a aumentar quando estamos fazendo o trabalho do templo e também quando estamos fazendo qualquer parte da história da família. Eu espero que nós continuamos e eu posso sentir uma unidade entre sua família. Eu acho porque vocês estão fazendo esse trabalho do Senhor tão importante. Então, eu amo vocês. Eu mando beijinhos e um grande abraço para cada um de vocês. Flávia, para você também. Na Conferência Geral de abril de 2020, o presidente Russell M. Nelson disse: "Prometo que, ao participarem mais plenamente do trabalho do templo e da história da família, vocês vão ampliar e melhorar sua capacidade de ouvi-lo." Essa promessa foi dada para cada um de nós individualmente. Ela se aplica aos nossos esforços pessoais com o trabalho do templo e história da família. Também se aplica àqueles que possuem chamados para liderar os esforços do templo e história da família e os esforços missionários nas alas e estacas. Nesses chamados, ajudamos os membros individualmente e em família a coligar Israel em ambos os lados do véu. Instruções recentes dadas em uma carta do presidente M. Russell Ballard e encontradas no novo Manual Geral, juntamente com os recursos encontrados no site churchofjesuschrist.org, fornecem os detalhes de como uma ala pode organizar seus esforços para o trabalho de salvação e exaltação. Esses esforços são liderados pelas presidências do Quórum de Élderes e da Sociedade de Socorro, sob a direção do bispo e do conselho da ala. A reunião de coordenação da ala é essencial para esses esforços. Para os esforços missionários na ala,
Essa reunião é realizada semanalmente e devem estar presentes o conselheiro na presidência do Quórum de Elders e a conselheira na presidência da Sociedade de Socorro, responsáveis pelo trabalho missionário. O líder de missão da ala, se houver um rapaz que sirva como assistente no Quórum de Sacerdotes e uma jovem que sirva como membro da presidência da classe das moças mais velhas. Missionários de ala e missionários de tempo integral também participam. Para os esforços relacionados à história da família na ala, essa reunião é realizada regularmente e devem participar o conselheiro na presidência do Quórum de Elders e a conselheira na presidência da Sociedade de Socorro, responsáveis pelo trabalho do templo e de história da família. O líder de trabalho do templo e história da família, se houver um jovem que sirva como assistente no Quórum de Sacerdotes e uma jovem que sirva como membro da presidência da classe das moças mais velhas. Os consultores de templo e história da família da ala também participam. Essas reuniões de coordenação podem ser realizadas pessoalmente ou com o uso da tecnologia. O propósito dessas reuniões, após iniciar com oração, é reunir-se em conselho e deliberar sobre como implementar o plano de missão da ala ou de templo e história da família que foi desenvolvido sob a direção do conselho da ala. Essa reunião também é usada para coordenar o trabalho no conselho da ala. O Conselho da Ala cria um plano simples de templo e história da família. Um famoso comandante militar disse certa vez, um bom plano, rigorosamente executado agora, é melhor do que um plano perfeito executado na semana que vem. Irmãos e irmãs, o simples é sempre melhor do que o complexo. Esses planos respondem a essas questões fundamentais. A quem podemos ajudar e como podemos ajudar? Pode ser algo simples, como identificar novos conversos, novos rapazes e novas moças, ajudá-los a ter uma conta do Family Search, ajudá-los a registrar 4 gerações no Family Search, usando o livreto Minha Família, e assim por diante. Esses planos são executados pelas diferentes organizações na ala, com a ajuda do líder de templo e história da família da ala, e o consultor de templo e história da família da ala. As promessas que o Senhor fez por intermédio de profetas vivos nos dão a garantia de que, ao ampliarmos nosso tempo pessoal no trabalho do templo e história da família, e ajudar outros a fazer o mesmo por meio de nossos chamados na igreja, nós fortaleceremos e aperfeiçoaremos a nossa capacidade de ouvir o Senhor. Esse é um trabalho espiritual, um trabalho que depende da revelação e que a promove. Agora vamos nos unir a algumas autoridades gerais e à liderança geral da igreja, enquanto eles conversam com líderes da igreja do mundo todo, e aprender como eles viram as promessas de maior capacidade para ouvir o Senhor, se realizarem suas próprias experiências e, em sua parte, na vinha do Senhor. A irmã comentou sobre o envolvimento dos jovens, né? Fala um pouquinho mais para nós, por favor, sobre como é que os jovens estão recebendo esse envolvimento deles maior no trabalho de Templo e História da Família e como é que a irmã vê os adultos convidando os jovens para participar mais e até, em alguns casos, liderar. Como isso tem acontecido? Eu acho que os adultos estão muito felizes por terem os jovens a trabalharem mais nesta obra, até porque e eu vejo isso pelos meus filhos, eu tenho três filhos, com muita facilidade eles entendem e aprendem tudo que é tecnológico, não é? Eu tenho um filho de 5 anos que ele já sabe mexer, não sabe ler ainda, mas ele já sabe mexer em tudo que é tablets e telemóveis e esse tipo de coisas, não é? Então eles parece que já nascem a saber mexer nestas coisas. E, de facto, a maior parte dos adultos tem mais dificuldades nesta área. Então, eu acho que eles agradecem imenso os jovens estarem mais à frente deste trabalho e eles gostam de mexer, os jovens. O meu filho mais velho fez agora 15 anos, ele gosta de fazer indexação e gosta de fazer também genealogia, a história da família. Apesar de ainda ter alguma dificuldade com a letra e às vezes chamar a mãe para ajudar com a letra.
mas tudo o resto ele já faz sozinho, que é uma maravilha. Como é que a irmã tem percebido essa capacidade de receber inspiração, receber revelação, para poder implementar? E como a irmã falou, são mudanças, né? Às vezes é um pouco difícil implementar essas mudanças. O que a irmã tem percebido em matéria de inspiração para poder recebida, para poder sobrepujar esses primeiros obstáculos que tem a princípio? Às vezes é um pouco desencorajador, não é? Tentar fazer com que as coisas avancem e elas não avançarem com a velocidade que nós gostaríamos que elas acontecessem, não é? Eu sinto que o Senhor tem-me ajudado, embora, e eu tenho muita pena de dizer isto, eu tenho alguma dificuldade em reconhecer, às vezes, a mão do Senhor na minha vida, a orientação do Espírito. Às vezes não é fácil reconhecer, para mim, pelo menos, não é? Mas eu tenho percebido que o Senhor tem-me ajudado através de líderes mais velhos também. O patriarca tem sido um grande apoio. Aí também, às vezes eu estou a orar, eu estou a pensar, e eu às vezes vou muito no carro sozinha para o trabalho e para casa e eu vou falar com o Senhor. Eu desligo o rádio e eu vou falar com o Senhor e eu digo, mas explica-me o que é que eu tenho que fazer. Porque eu não consigo perceber com facilidade o que tu queres que eu faça. E eu chego a casa ou chego ao trabalho e às vezes estou a pensar naquilo e parece que há um clique a dizer, olha, boa ideia, porquê que não fazes isto assim? E não houve muita aderência, o que eu tive muita pena, mas houve famílias que nunca tinham pegado naquilo e começaram a fazer indexação e começaram a fazer a história da família. Como é que a irmã tem se sentido ao perceber essas bênçãos acontecendo que a irmã descreveu? Um envolvimento um pouco maior aqui de um líder, um membro, por outro lado, que nunca tinha feito história da família, ele mesmo ou ela mesma começa a fazer, os jovens envolvidos com esse trabalho. Que sentimento tem vindo para a irmã ao observar essas coisas? Eu amo a obra de Templo História da Família, eu amo fazer a história da família e eu ganhei um amor muito grande por esta obra, com experiências próprias, pessoais, individuais. Não é? E como o Senhor me chamou para ser líder neste momento, eu sinto uma grande responsabilidade em ajudar as pessoas a terem o mesmo amor e adquirirem o mesmo testemunho sobre esta obra que eu tenho. Eu sei que o véu é muito ténue e nós recebemos ajudas, como eu já recebi ajudas do outro lado do véu. E como eu sinto a urgência e a importância de fazer este trabalho. E eu vejo isso nas palavras do profeta, dos líderes, dos apóstolos, que têm falado sobre isso e sobre a urgência de fazermos este trabalho. E eu sinto que é imperativo que nós, enquanto líderes, chamemos os irmãos para fazerem esse trabalho e os ajudemos, porque às vezes eles só precisam de um pequeno empurrão, de um pequeno incentivo. Eu sinto-me responsável por isso. Se eu não... Às vezes, como eu lhe disse, não houve muita aderência neste desafio último que nós fizemos e eu fiquei muito triste porque eu senti que era um fracasso pessoal, que eu não estava a conseguir trazer as pessoas para fazer este trabalho. Mas eu estou a esforçar-me para chegar ao coração de todos os irmãos.
Se a irmã pudesse dar um conselho ou uma sugestão para uma presidente de sociedade de socorro que está começando agora a implementar, né, designar uma conselheira para cuidar de Templo e História da Família, que sugestão que a irmã daria para alguém que está começando agora a fazer essa implementação? O exemplo vem de cima. Então, a primeira coisa que eu acho que qualquer líder deve fazer é fazer a sua própria história da família, se já não estiver a fazer, não é? Porque nós não podemos falar sobre uma coisa e não vamos ganhar experiência, não vamos passar se nós não estivermos a fazer nós próprios. Eu acho que se os irmãos seguirem aquilo, fizerem a sua parte, implementarem também na sua vida e na família da sua família, e se fizerem isto com amor, eu acho que não é preciso mais nada. É um excelente, excelente conselho, uma excelente sugestão. E nós somos tão gratos pela irmã ter dedicado esse tempo para nós podermos conversar sobre isso. Parabéns pela sua liderança na Sociedade de Socorro para implementar essa direção do presidente Ballard, esses esforços voltados ao Templo e História da Família em nível da organização da Sociedade de Socorro. Muito obrigado pelo seu exemplo pessoal e por todos os incentivos que tem feito na sua unidade. Tem sido um privilégio e um prazer falar com a irmã. Muito obrigado. Obrigada eu. Como é que tem sido, na visão de vocês e na experiência de vocês, a implementação dessa carta aí do presidente Ballard de maio de 2020? Como é que vocês têm visto isso? Porque o objetivo de tudo é nos ajudar, e os membros da igreja, os membros do Quórum e Sociedade de Socorro, através do trabalho do Templo e da História da Família, a nós ouvirmos a voz do Senhor. Recebemos mais revelações e mais inspiração. Então, dá uma visão para nós, por favor, de como tem sido a visão de vocês essa implementação dessas instruções do presidente Ballard. Particularmente no Conselho de Coordenação Santa Maria, nós podemos dizer realmente que nós temos o privilégio de, tanto dos bispos quanto dos presidentes de estaca, nós somos unidos por vínculos de amizade. E lá na ala, realmente onde o trabalho acontece, nós sempre levamos a seguinte visão, que nós estamos ali para auxiliar o trabalho. Muitas vezes, quando a gente chega, e realmente no início do trabalho nós ouvimos isso, poxa, mais uma coisa para fazer, né? Mais uma coisa para fazer. Poxa, presidente Parrella, quando nós ganhamos a visão que o trabalho de Templo e História da Família, ele abençoa a vida das pessoas, dos filhos do Pai Celestial, em ambos os lados do véu, em todos os aspectos, inclusive do líder que serve, os milagres começam a acontecer. É nesse momento que os milagres acontecem, quando eles percebem que não é apenas a missão da igreja, não é apenas um trabalho, não é um programa, é a essência do próprio evangelho. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando dos filhos do Pai Celestial, nós estamos falando em famílias, os filhos do Pai Celestial voltarem em família, né? E quando ganha-se essa visão, isso faz toda a diferença, lá na ala. Não é mais um trabalho, não é mais uma coisa para ser feita. Irmã Vanessa, não colocando a irmã em nenhuma situação, Sim. Como é que consegue lembrar de uma experiência, talvez em nível ali de ala ou qualquer outra situação, onde a inspiração veio para ajudar um indivíduo, para ele ou ela começarem a fazer o trabalho de história da família deles? Sim, como eu tenho meu chamado junto com o Wellington, né, eu ajudo muito as irmãs, os irmãos também, né, e como meus ascendentes são italianos, eu nasci em São Leopoldo e meus pais vieram para o interior, então eu passei a minha infância e minha adolescência no interior, né, com 18 anos eu vim para a cidade, meus pais vieram, né, e aí com o tempo eu conheci o evangelho, me casei, nos casamos, né, e eu comecei a fazer a história da família. A pesquisar, né? Eu consegui chegar nos meus familiares, meus antepassados, até 1800, né? E aí, com o chamado, eu comecei a ajudar as irmãs, entrava na função ajudante, ajudava elas, né?
e ficava pensando, né? Poxa, minha árvore, eu não tenho nenhuma recordação, eu não tenho nenhuma foto deles, né? E consegui chegar a 1800 e ali eu parei, não conseguia ir mais à frente, né? Aí um dia eu ajudando as irmãs, falei assim, eu vou entrar na minha árvore. Aí entrei lá e vi umas recordações, né? Aí, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque quando nós fazemos o trabalho ao próximo, nós somos abençoados também, né? Nós somos abençoados, né? E eu fui abençoada. Por quê? Porque eu encontrei um rapaz, o Daniel Lanes, né? E nós temos, né? Nós somos parentes, né? E ele também tem Family Search e deu a sorte, né? Que na pesquisa dele ele foi super avançado, ele conseguiu registros da Itália e a nossa árvore interligou. E hoje a minha árvore está enorme, né? E eu agradeço, né, por ele também e sou muito grata por poder ajudar as irmãs, os irmãos na árvore deles também. E eu também fui abençoada com essa ajuda. Aos jovens e a participação deles em conselhos e a participação deles mesmo, né, no trabalho do Templo e da História da Família. Os jovens, eles são líderes natos, né? Os nossos jovens hoje, eles são talhados, eles foram preparados para essa época, né? O Marco Antônio, eu confesso, presidente Parrella, que aqui em casa, a Vanessa é excepcional, mas o Marco Antônio, em casa, ele é o indexador e o revisor. Os olhos dele e as mãos dele eu não consigo descrever a agilidade que ele tem e o entendimento e a capacidade de entendimento que ele tem. E isso se aplica a todos os jovens. É muito importante, presidente, e aqui é importante destacar o bispo, né? O bispado, mais do que nunca. Às vezes, nos treinamentos, a gente fala, agora a história da família não é mais comigo, porque eu sou o bispo, eu tenho que cuidar dos jovens. Daí eu falei, bispo, exatamente por isso. A obra missionária, trabalho de tempo sobre a família com o jovem, é o senhor que dá o norte. O senhor tem que se envolver totalmente nisso, com a mira laser no jovem. E, presidente, o jovem, sim, se ele é convidado, é chamado à ação, ele age. Ele aceita o convite com alegria. Poxa, e faz o trabalho melhor do que qualquer um. Que bom, e a gente é grato pelo presidente Nelson, a sua liderança, nos abrindo a visão, e também do presidente Ballard, nos dando as instruções de como a gente deve fazer esse trabalho, envolvendo todos, focalizando no indivíduo e nunca esquecendo dos jovens. Muito obrigado. Prazer falar com vocês. Eu agradeço, presidente Parrella, foi um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Expresso com alegria a nossa gratidão por sua participação neste treinamento de liderança. Essa tem sido uma experiência extraordinária em todos os sentidos. Convido-os a refletir sobre como a tecnologia tornou possível esta sessão de liderança envolvendo pessoas de todo o mundo. Trata-se de algo genuinamente global em abrangência, mas, ao mesmo tempo, local. Tivemos um ano que nos impôs limitações bem incomuns. A Covid restringiu nossas interações e nossa capacidade de locomoção. Quando começamos a pensar numa maneira de planejar e apresentar esta sessão de liderança, muitas das coisas das quais vocês participaram jamais tinham sido imaginadas. E jamais teríamos tido a inspiração ou a oportunidade de apresentar a Roots Tech Connect não fosse pelas restrições impostas pela Covid. Nenhum de nós, é claro, desejava a Covid. Ninguém gostou das restrições. Mas se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, concluiremos que, mesmo em meio às limitações e restrições, podemos colher bênçãos incríveis. Em minha opinião, esta sessão de liderança é uma dessas bênçãos. Anotei alguns pontos para os quais gostaria de chamar a sua atenção e mostrar o que pudemos realizar neste encontro que teria sido impossível de outra forma. Houve um total de 45 visitas a pessoas em seus lares e vocês terão a oportunidade de ir até essas casas com as autoridades e líderes gerais da igreja e observá-los ministrando com maestria.
Isso não termina com o nosso amém ao fim do dia, pois vocês poderão voltar e rever tudo várias vezes e aprender com os exemplos desses grandes líderes. Tivemos participantes de 18 países diferentes. Se tivéssemos realizado uma sessão presencial, como fazíamos todos os anos, o que seria fantástico, jamais teríamos tido tantos participantes conosco. Houve, no total, 27 pessoas envolvidas nessas apresentações, as quais foram realizadas em 11 idiomas diferentes. Acho que esse foi um exemplo notável da inspiração que surge quando concentramos todo o nosso foco nas coisas possíveis e não nas impossíveis. Sendo assim, quero convidá-los a aproveitar ao máximo este recurso. Não se trata de um evento único. Não é uma reunião que simplesmente acaba quando dizemos amém. Em pouco mais de 1 ou 2 minutos, o trabalho terá início, quando realmente aproveitaremos as lições aprendidas, colocando-as em prática. Além disso, por tudo ser ao vivo, vocês provavelmente ouvirão todos os avisos de chegada de e-mails que eu receber no exato momento em que gravo esta apresentação aqui no meu escritório em casa. Portanto, é um prazer tê-los em minha casa e estar com vocês assim. Quero sugerir algo para vocês fazerem depois do amém, ao iniciarem seu trabalho. Que tal refletir sobre estas perguntas? O que eu aprendi? Como vou colocar as lições aprendidas em prática? Prometo que receberão inspiração ao refletirem e relerem algumas das suas anotações. Quais pontos chamaram a sua atenção e o que aprenderam? O mais importante de tudo, porém, não é simplesmente encher a mente de mais conhecimento. É algo a ser ponderado no tocante à sua fé como princípio de ação. O que vocês fizerem agora vai abençoar e beneficiar muitas outras pessoas, tanto deste quanto do outro lado do véu. Repito a minha pergunta: o que vocês aprenderam? Como vão colocar as lições aprendidas em prática? Embora este seja um treinamento de liderança, o material ao qual vocês agora têm acesso beneficiará a todos, a cada mulher, homem, menino e menina. Portanto, não considerem este material como algo restrito apenas ao uso de quem foi convidado a ocupar cargos de liderança. Por mim, todo menino ou menina teria algo a aprender com esta experiência que o tornaria um discípulo mais dedicado de Jesus Cristo. Isso os ajudará a compreender a importância da obra eterna de prover as ordenanças de salvação e os devidos convênios a todos os filhos do Pai Celestial, tanto deste quanto do outro lado do véu. Quero expressar meu amor por vocês. Amo vocês. Agradeço por esta oportunidade de participarmos juntos. Oro para que esta experiência nos enriqueça a todos e se reflita em nossas futuras ações e rumos como servos do Senhor. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, declaro com alegria que Ele vive. Sei que Ele é nosso Salvador e Redentor. Ele ressuscitou. Ele vive. Esta é a Igreja viva de Jesus Cristo. Ela é viva porque Jesus Cristo vive. Nesta igreja, temos a autoridade dele, temos sua doutrina, temos suas ordenanças e princípios de salvação. Essa é a maior felicidade que qualquer um de nós poderia ter ao ajudar outras pessoas a encontrar o propósito e a alegria eternas provenientes do Evangelho de Jesus Cristo. Presto testemunho dele como sendo a verdade. Invoco sobre vocês as bênçãos de uma alegria cada vez mais abundante ao continuarem a participar deste trabalho sagrado.
Declaro esse testemunho e invoco essa bênção sobre vocês no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido e reconhecemos a Tua mão em todas as coisas. Agradecemos por nossas famílias, a oportunidade que nós temos de estar fortalecendo nossos laços nesses tempos difíceis e a oportunidade que nós temos também de fazer a história da família, encontrar os nomes de nossos antepassados e pela oportunidade que nós temos de levar esses nomes ao templo e fazer as ordenanças por eles. Nós te agradecemos pelo sacrifício expiatório de nosso Salvador Jesus Cristo e por todas as bênçãos que esse sacrifício nos traz. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar nesses tempos difíceis, para que tenhamos coragem, para que tenhamos força e determinação para fazer o trabalho que nos é necessário. Pedimos que o Senhor possa proteger nossas famílias, pedimos que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão procurando o Evangelho, que nós possamos compartilhar o Evangelho com mais pessoas, possamos assim ajudá-las a entrar no caminho do convênio. Pedimos também que o Senhor possa ajudar a ampliar nossa visão em relação à história da família, para que possamos fazer mais e melhor o trabalho que precisamos fazer. São essas bênçãos que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.